Alô, amigos dinizistas, eu sou o Pedro e nessa semana, no dia 17 de junho, mais exatamente, só que de 1992, o São Paulo se sagrou campeão da Copa Libertadores da América. Um título inédito para o time até então, que era comandado pelo Tele Santana, nosso eterno Tele. Vamos contar um pouco da história desse título e de como tudo isso aconteceu. Os anos anteriores, 1990 e 1991, foram um tanto quanto conturbados. Houve um mix de sentimentos aí, né? O Campeonato Paulista de 90 foi horroroso, 15º lugar na tabela, e aquilo não podia continuar. Então, para o Campeonato Brasileiro daquele ano, a diretoria trouxe o Tele Santana, que estava na sua segunda passagem no São Paulo, o que pouca gente sabe. Ele teve uma curta passagem nos anos 70. E trouxe alguns jogadores, o Raí já estava lá, mas acabou trazendo alguns jogadores que iam até compor o elenco de 1992, né? Já somando-se a outros que estavam ainda na época dos menudos, como o Miller, por exemplo. O time faz boa campanha, acaba sendo vice-campeão, né? Perde a final para o Corinthians, o que dá o primeiro título brasileiro para o rival. Só que em 1991 o São Paulo já começa a se mostrar mais avassalador. Ganhou os dois títulos que disputou. O Nacional foi o contrário do que foi em 1990. Ele foi disputado no primeiro semestre, né, e o estadual no final do ano. Então o São Paulo fez uma campanha muito boa, ficou em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Paulista, já com alguns nomes como Macedo, Ivan, né, e muitas pratas da casa. Já o Cafu, por exemplo. Ele acaba sendo campeão contra o Bragantino, o que dá direito ao São Paulo ir para a Libertadores do ano seguinte, 1992. Né? Há de se lembrar naquela época que para os times brasileiros a Libertadores era uma competição de pouca importância. O que mais valia mesmo era ser campeão do Campeonato Brasileiro e ainda do estadual. O Brasil já amargava até aquele ano 9 anos de fila, né? O último título brasileiro tinha sido aquele do Grêmio, do Renato Gaúcho, em 1983. E com o São Paulo não foi diferente naquele ano. Ele cai num grupo com Criciúma, que foi o campeão da Copa do Brasil, né? Daquele ano de 91. Bolívar e San José, ambos da Bolívia, né? Bolívar. E ele estreia contra os catarinenses no Heriberto Urso e já toma de 3-0. Um resultado muito ruim. Porém acaba se recuperando, ganha do San José em Oruro, pelo mesmo placar, né, 3-0, mas acaba empatando com o Bolívar em La Paz por 1-1. Os outros 3 jogos foram todos no Morumbi. O São Paulo acaba fazendo 4-0 no Criciúma, 1-1 com o San José e 2-0 com o Bolívar. Os empates contra os times bolivianos fazem com que o São Paulo passe em segundo no seu grupo com 8 pontos, atrás apenas do Criciúma, que ficou em primeiro com 9. Foi para as oitavas de final e pegou o Nacional do Uruguai. Parada dura. Porém o São Paulo ganhou os 2 jogos, 1-0 em Montevidéu, 2-0 no Morumbi. Nas quartas de final, reedição de um confronto da primeira fase, pegou o Criciúma. E aí os jogos foram complicados. Macedo deu a vitória do tricolor paulista no Morumbi na primeira partida, 1-0. E Raí garantiu um empate em 1-1, o que fez o São Paulo passar de fase para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, né, do Equador. O primeiro jogo também foi no Morumbi, onde o São Paulo deu show. Né? Miller, Palhinha e Rinaldo fizeram os gols do São Paulo, 3-0, e mesmo perdendo de 2-0 no segundo jogo lá no Equador, o São Paulo avançou às finais. Há de se complementar que até o jogo contra o Criciúma, o primeiro jogo na verdade nas quartas finais, o Morumbi ainda estava meio vazio. Já contra o Barcelona de Guayaquil, o estádio já começou a lotar, a torcida começou a acreditar que dava para ganhar. Afinal de contas, o São Paulo já não tinha feito uma boa campanha no Brasileiro daquele ano, então provavelmente era o título que restava antes do Campeonato Paulista começar. E o time do São Paulo era muito bom, estava muito azeitado aquele time e era, por muitos da crítica esportiva brasileira, considerado até como o melhor time do mundo, o que se confirmaria depois.
Bom, as finais da Libertadores foi contra os argentinos do Newell's Old Boys, de Rosário. E no primeiro jogo, lá na Argentina, Berizzo faz o único gol da partida e acaba sendo 1-0 para o time do Newell's. No Morumbi, no dia 17 de junho de 1992, com mais de 130 mil pessoas no estádio. Algumas estimativas falam em 120, outras em 130, outras até mais, porque muita gente entrou sem pagar, o que possivelmente pode ser até o maior público da história do estádio. Raí acaba fazendo o único gol no tempo normal. E na disputa de pênaltis, Gamboa perde o pênalti decisivo, o Zete defendeu, e o São Paulo ele é campeão. Naquela época, a Globo se desfez dos direitos da Libertadores e acabou passando para a rede OM, que era uma joint venture ali da CNT e da Gazeta. Para sorte deles, e quis o destino que fosse assim, o Galvão Bueno estava com brigas internas com a direção da Rede Globo no final de 91 e acabou se transferindo para a Rede OM justamente para narrar Libertadores de 92. Então o Galvão acabou narrando aquele título do São Paulo mesmo sem estar na Globo. E foi uma narração onde ele mesmo ficou muito emocionado, dizendo no ao vivo que foi às lágrimas porque nunca viu a torcida do São Paulo fazer uma invasão de campo no final tão grande. Naquela época era costume o time ser campeão e a torcida campeã invadir o gramado para festejar com os jogadores. E a torcida do São Paulo fazer uma festa tão grande. Esse título trouxe um legado até hoje para os times brasileiros na Libertadores, onde a partir daquele momento a competição passou a ser vista com mais seriedade para os times brasileiros. É só a gente ver que nos anos 90 o São Paulo vai repetir o título em 93, o Grêmio ganha em 95, o Cruzeiro em 96, em 97, o Vasco em 98, o Palmeiras em 99. E aí agora, por exemplo, já no nosso tempo aqui, em 2024, os últimos campeões são todos brasileiros, né? Então isso abriu as portas para o futebol brasileiro e deu uma ressuscitada na esperança da torcida, que via sua seleção não ser campeã mundial desde 1970, fazendo até boas campanhas nas Copas do Mundo, mas não conseguindo ganhar, às vezes por azar, às vezes por maracutaia dos governos, como por exemplo em 78. E via apenas no Ayrton Senna e no Nelson Piquet como as únicas esperanças de título para o Brasil nos esportes em geral. E isso fez com que o brasileiro tivesse algum orgulho no futebol, né? Não só o São Paulino. Então isso foi muito bom. Enfim, essa foi uma história aí, não só da Libertadores de 92, como um pouco do contexto na época. E é isso aí. Um forte abraço e até mais.